Que história é essa de falar seu filho na faculdade esse ano, se nesse ano não acontece o Enem, se nesse ano não acontecem os grandes vestibulares, não acontecem esse ano? Que história, de onde vem essa história aí de seus filhos na faculdade neste ano? E eu sempre enfatizo que neste ano é nestes próximos 12 meses. Seu filho na faculdade nesses próximos 12 meses. Daí, nestes próximos 12 meses, tem Enem, tem Unicamp, tem FUVEST, tem o vestibular FUNESP, em suma, tem vestibular, tem Enem. E hoje eu quero tratar de um ponto que é muito legal para você ajudar o seu filho em termos de resultado no vestibular dele, do Enem dele, que é ter consciência de que curso, que faculdade e que universidade eles querem fazer. Esse é um problema grande. Deixa eu dizer para você por que esse problema é grande e por que ele é importante aí para o seu filho e para sua filha. Primeiro passo, né, é o seguinte: nos grandes vestibulares, 90% dos alunos não passam. Então, você pegar em Enem e grandes vestibulares, 90% dos alunos não passam, só 10% passa. Se você pegar desses 90% que não passam, se você pegar mais as grandes escolas privadas, elas vão absorver outros 10%, e ainda assim, então, 80% ficam fora de grandes universidades que têm grande impacto, influenciar o futuro do seu filho e da sua filha, né? Seja em escola pública, seja em escola privada. E daí, mas o que isso tem a ver, então, com saber a profissão? O que acontece, né? Então, normalmente, nas pesquisas que eu faço com o meu público aqui, né, se eu perguntar para vocês, talvez vocês possam responder isso com clareza, de modo geral, 20 a 30% de quem está fazendo vestibular, tá? Quem está se inscrevendo para vestibular esse ano, agora, quem está se inscrevendo, quem se inscreveu para o Enem, essa altura, já em agosto, começo do segundo semestre, ainda tem de 20% a 30% de alunos que têm consciência de que não sabem qual é a melhor profissão para eles, tá? E daqui a pouco, porque o Enem, tudo bem, você pode levar essa decisão lá para o final do Enem. Mas os outros vestibulares você tem que optar aqui no começo, na hora de fazer a inscrição. Então, agora, nesse um mês e meio, aí muita gente vai ter que resolver, definir qual é a faculdade, qual é a universidade que eu quero fazer, qual é o curso que eu quero fazer, porque daí você tem que se inscrever nele. E daí acontece um fenômeno muito interessante, não, eu diria até que é triste esse fenômeno, mas é um fenômeno que acontece, que é o seguinte: em torno de 20 a 30% não sabem, e em torno de outros 20% acham que sabem. Mas vão descobrir que não sabem depois de estar lá no primeiro ano, no primeiro semestre da faculdade, e fala, pô, mas não era isso que eu queria. Então, se você somar esses dois universos, mais ou menos, aproximadamente, 50% de todo mundo que está fazendo vestibular e Enem não tem consciência ou não sabe realmente qual profissão seguir, qual faculdade, qual universidade eles querem, tá? Isso é problema. Por que isso é problema? São dois problemas, tá? O primeiro problema é o seguinte, e eu vou explicar o porquê. O primeiro problema é que você não saber qual faculdade, seu filho não saber qual faculdade, qual universidade, qual profissão ele quer, acaba sendo um limitador de foco, um limitador de propósito. Mesmo que ele não perceba, o nível de desempenho dele é mais baixo, porque isso afeta ele emocionalmente, isso afeta ele em termos de mindset,
tá? Tem um conflito interno, né? A profissão vai se refletir numa parte importante, no resto da vida dele, vamos dizer assim. Não que você não possa ter uma segunda profissão, não que você não possa fazer um segundo curso, mas vai ter o primeiro impacto, né? Vai muito na identidade profissional, no propósito de vida e assim por diante. Então, seria muito interessante você ajudar seu filho e sua filha, ajudá-los, tá? Não dizer para ele qual profissão que ele deve seguir, tá? Porque isso é ele que, né? É um mal, não funciona pai escolher a profissão de filho. Isso é individual, mas funciona você ajudar seu filho a descobrir ou a escolher e a montar uma estratégia da profissão que eles vão seguir, de que profissão que ele pode seguir. Então, por que isso é importante? O primeiro porquê é que se ele escolher, se ele ajustar, e digamos que ele já sabe que ele quer ser engenheiro, engenheiro civil. Então vamos ajustar mais. Onde? Quais faculdades? Quais 3? Quais 4? Plano A, plano B, plano C. Por quê? Ao fazer esse exercício de ajustar o foco, isso resolve internamente um conflito de insegurança e você vai ter automaticamente uma melhoria, um impacto de melhoria de rendimento no preparo para o vestibular. Tá? Então, saber para onde vai trazer automaticamente um melhor desempenho no preparo, tá? O rendimento escolar do seu filho e da sua filha. Então, isso por si só é um porquê bastante forte. Seu filho está estudando? Está estudando. Está estudando bastante? Está estudando bastante. Se ele ajustar o foco, ele estudando exatamente as mesmas horas que ele está estudando, aposto com você, porque eu vivo isso. Tá? Mas aposto, te desafio. Faz isso, ajuda seu filho a escolher para você ver como ele vai subir de nível, é imediato. Ele começa a subir de nível em um mês. Tá? Isso é automático. Então, isso é muito importante, tá? Porque tem esse reflexo no rendimento. Agora, tem um segundo efeito, que é muito mais duradouro, que é justamente projetar o futuro dele, de tal forma que ele vai entrar no primeiro ano da faculdade, vai entrar já com um nível de atividade, com uma velocidade que vai levá-lo muito mais longe. Uma das coisas que eu ensino para os meus mentoreados e para os meus alunos é que o primeiro ano, quase de qualquer faculdade, é muito chato. Ele é um ano frustrante, ele não é o que a gente imaginava. Parece que ele é uma extensão do colégio, porque você tem um monte de disciplinas, de modo geral, você tem um monte de disciplinas que são quase que a extensão do ensino médio. Para quem vai entrar em engenharia, vai ter um monte de cálculo. Pô, mas um monte de cálculo só mudou o grau de cálculo, continua sendo matemática, né? Então, você vai ver biologia, você vai lá, né? Eu me lembro do ciclo de Krebs, né? Poxa, você vai pegar, já estava estudando química analítica, química orgânica, daí ciclo de Krebs, ciclo de energia, etc. De novo, continua sendo algo que não é mão na massa, né? Poxa, mas eu queria ter contato com a profissão. Dificilmente no primeiro ano você tem um contato direto com a profissão. Então, muitas vezes isso traz uma frustração e é importante que seu filho esteja preparado para isso. Então, normalmente, meus mentoreados, eu já começo a trabalhar aí com isso. Uma das técnicas que eu desenvolvo é o seguinte: se envolve, porque além de ser chato, os amigos são outros. Na verdade, você está numa transição, seus amigos se espalharam em diferentes faculdades e você não tem a mesma turma. Então, você vai né, seu filho vai se sentir meio estranho no ninho. Então, se envolve com o esporte, se envolve com a política, se envolve com o Grêmio, se envolve, né? Se envolve. Primeiro passo, se envolve com tudo. Segundo passo, seleciona o que realmente tem valor. Mas a primeira técnica, se envolve com tudo que aparecer, se envolve com tudo, tá? Para você mergulhar naquele ambiente. Segundo passo, agora seleciona,
né, o que realmente tem sentido, o que é importante, e daí começa a construir a carreira dentro daquela faculdade. Uma das coisas também que eu ensino para os alunos já no vestibular, agora, falo, você vai fazer, que curso você quer fazer? Quer fazer direito? Então tá bom. Entra no site da sua faculdade, pega a matriz escolar do direito, né? Até lá o final do ano, para você saber que matérias que você vai saber, mas principalmente para você entender o que você vai aprender, qual o sentido daquilo, e conversar com profissionais daquela área e assim por diante. Então, o porquê, se eu colocar para vocês o porquê escolher a profissão é importante, o porquê é transformacional. O porquê são por causa de dois aspectos muito importantes. Um imediato e outro a curto prazo. Depois, tem mais um porquê, médio prazo, mas vamos nos concentrar nesses dois, porque esses dois são suficientes para que seu filho, sua filha, foquem nessa questão sem se atrapalhar, tá? Dá tempo de fazer isso. Mas você vai falar, Carlos, mas é muito precipitado, agora vai fazer em um mês, vai escolher a profissão, poxa, não é assim. Eu acredito que todo mundo pode tudo. Eu não, por exemplo, eu não trabalho na minha metodologia, no meu programa de mentoria, né, seu filho na faculdade, eu não trabalho que as inteligências sejam limitantes. Se alguém tem uma maior inteligência na área linguística ou na área naturista, ambiental, eu não limito, eu não oriento essa pessoa para não fazer coisas que envolvam matemática, tá? Se a inteligência dela, lógico, né, matemática, não é a que se aflora mais, eu não acho que isso é uma limitação. Ela só vai ter mais trabalho, mas isso não é uma limitação. Tá? Então, essa é uma visão minha. Na minha visão, todo mundo pode tudo. Então, por que fazer escolher a profissão se todo mundo pode tudo? O importante da escolha profissional é o desenho do futuro. Eu oriento muito, trabalho muito com os meus mentoreados para começar a pensar em profissão. Eu faço um mapeamento de inteligência emocional, de inteligência de mindset, de inteligências múltiplas, faço tudo isso para ir criando um painel de recursos e acesso a recursos. Mas o ponto que eu coloco é que todo mundo pode tudo, que você pode se desenvolver na área que você quer, que o primeiro determinante profissional que você deve ter é seu filho saber o que ele valoriza, qual que é a cesta de valores dele. Ele quer viver família, ele quer viver negócio, ele quer ser rico, ele quer ser pobre, qual que é o estilo de vida que ele quer ter. Ele quer ser um jet set, ele quer ser um executivo, ele quer ser uma pessoa ambientalista, ele quer morar no interior, ele quer morar no exterior, ele quer morar fora do Brasil. E daí a gente vai desenhando o estilo de vida. E à medida que vai se desenhando o estilo de vida, daí nós vamos desenhando também a cesta de valores, o que ele valoriza. E daí nós vamos desenhando o quê? As possíveis profissões que se encaixam naquele estilo de vida e naquela cesta de valores. Por exemplo, dá para um médico ser médico se ele não valorizar a vida? Se ele não valorizar a importância das pessoas? Poxa, uma pessoa que vai trabalhar com vidas, com pessoas, com preservação da vida, né? Então, provavelmente não combina. Alguém que for fazer medicina e não tem essa ideia de entender o outro, de servir o outro, né? Dificilmente ele vai se realizar como médico. E aquela ideia, não, então eu quero ser rico. Ok, ser rico, você pode ser rico em qualquer profissão. Todas as profissões podem torná-lo rico. Existe profissão que é mais rentável ou menos rentável.
né? Até é uma bobagem achar que tal profissão eu vou ganhar mais dinheiro. Você vai ganhar mais dinheiro naquilo que você fizer de forma diferencial e com maior competência. Isso aí é treino, é desenvolvimento, você tem a faculdade para desenvolver. Então, é muito mais a essência, é muito mais a identidade que vai impactar esse futuro. E daí, quer dizer, trabalhando com esses dois grandes pilares, que são os valores e estilo de vida, daí nós vamos olhar as possíveis profissões, tá? Mas uma das coisas que eu trabalho nas possíveis profissões não é ler o manual do que é aquela profissão. Uma das coisas que eu faço muito com os meus mentoriados é vai entrevistar profissionais que têm o estilo de vida e exercem a profissão que possivelmente você gostaria de ter. Vai passar um dia com eles, vai lá, entrevista, marca. Né? Em geral, as pessoas recebem bem isso. Difícil alguém não, não se abrir para ajudar um jovem a escolher a profissão. Tá? Então, vai lá, passa um dia com ele, vê como é que é isso. Né? Eu tenho o caso, talvez ele até esteja aqui na nossa audiência, o Rodrigo. O Rodrigo foi meu mentoreado alguns anos atrás, e uma das profissões que ele considerava, ele achava muito legal, era ser advogado, mas mais do que ser advogado, fazer o curso de Direito, mas para ser juiz. E daí tá bom, fomos trabalhando nessa possibilidade, né? Mas teve o dia, então, que ele foi passar um dia num fórum com um juiz, né? Então, achou lá nas relações da família dele, foi passar, tal, foi para o fórum e passou o dia, né? Passou em audiência, julgamento e tal e tal. Na semana seguinte, quando nós tivemos a nossa sessão de design, o Rodrigo falou: Carlos, tudo que eu não quero é ser juiz. Mas por quê? Pô, cara, é um inferno, não é tudo. Eu detestei, ok. Então, aquela visão ideal, né, que a gente acha que o juiz é aquele juiz dos filmes, lá dos filmes americanos, né, no Brasil não é assim. Né? É diferente, o direito é diferente, a forma é diferente, a dinâmica é diferente. Em suma, não era isso que ele queria. Hoje o Rodrigo está se tornando, vai ser um dos grandes psicólogos do Brasil. Tá? Aposto, tá? Ele está indo para o terceiro ano, está fazendo psicologia na PUC de São Paulo e ele está se revelando. Mas desde o começo, né? Desde quando ele fez a mentoria, eu já lia nele, nos mapas dele, essa possibilidade e eles com certeza serão um dos grandes psicólogos do Brasil. Vai construir história. Tá? Por quê? Porque ele junta, quer dizer, ele está juntando o conhecimento da competência da psicologia com outras vivências que ele tem e se desenvolveu bem legais. Olha que interessante. O Rodrigo é esportista, o Rodrigo fez artes, música, teatro, tá? E são técnicas que, combinadas com a psicologia, são técnicas sensacionais para desenvolvimento de pessoas, mesmo nas empresas, desenvolvimento de equipes e assim por diante, né? E psicologia dos esportes é uma área rica, profunda e que em crescimento e etc. Então, é um caso, né, que a gente vai poder trabalhar, provavelmente seu filho vai poder trabalhar, a gente, a hora que ele começar a mapear as inteligências e os valores e o estilo de vida, poderá ver a percepção de que tem conhecimentos, coisas que ele gosta, que podem combinar em diferentes profissões. Eu, quando tinha meus 16 para 17 anos, quando eu fiz o que hoje eu chamo de mapeamento, né, o que eu chamo de design de futuro, naquela época não chamava-se, nem era teste vocacional, chamava-se orientação vocacional, etc., mas já era um processo bem interessante, porque ele era feito por um psiquiatra muito bacana, que já é falecido, mas que inclusive me influenciou no que eu sou hoje, inclusive na metodologia que eu desenvolvi, que é o design de futuro. A característica minha, independente da profissão que eu viesse a fazer, era uma capacidade de criar futuro, de enxergar futuro. Ele falou: cara, você pode ser médico, você pode ser
arquiteto e você pode ser agrônomo. Tá? Eu escolhi fazer engenharia agronômica, depois do meu doutorado em administração, etc. Mas hoje, quer dizer, eu tenho muito forte, né? Isso é a influência da agronomia. Né? Eu tenho muito forte a ideia de ciclo de vida, que você precisa plantar para colher. Se eu falar para o seu filho aí no vestibular, você tem que plantar, saber agora, pesquisar agora a profissão que você quer, porque você vai colher resultados. Então, essa ideia, por exemplo, vem da agronomia, muito forte, vem da engenharia agronômica. Então, mas tinha o que qual que era para mim? Eu podia ser qualquer uma dessas profissões que são totalmente diferentes, mas elas tinham muito fortemente a característica do quê? Da minha capacidade diferencial de olhar para o futuro e conseguir construir futuro. Não por acaso eu me tornei um especialista nisso. A minha carreira profissional, se você olhar, ela, tanto como consultor, como professor universitário, diretor em universidades, foi sempre de construir futuro, construir novos cursos, construir novos projetos educacionais e assim por diante. E nas empresas, sempre eu trabalhei no limite da inovação, desenvolvendo software, implantando novos softwares, implantando novos modelos de gestão, implantando estratégia empresarial e assim por diante. E não por acaso minha empresa hoje chama-se Futurei, né? E a minha técnica, né? Inclusive com livro publicado e tudo mais, chama-se Design de Futuro. Né? Eu trabalho para desenhar o futuro. Né? Então, eu trabalho para tirar o futuro de dentro da mente e do coração, quase que a gente podia chamar sonhar o futuro. Daí, a segunda técnica minha, isso eu faço com técnicas de coaching, daí eu pego esse sonhar o futuro, a gente cria um protótipo, a gente cria uma maquete, a gente cria uma versão experimental de como se operacionaliza esse futuro, eu faço isso com técnicas do Design Thinking, e finalmente a gente vai para montar estratégias para construir e chegar ao futuro. Né? Então, isso não é fruto do acaso, é alguma coisa que começou lá quando eu tinha meus 16 anos, eu já tinha essa sensibilidade. E daí, profissionalmente, eu fui me tornando, né? Eu fui me mostrando mais eficiente nessas áreas e fui me tornando o que eu sou hoje profissionalmente. Então, o que eu coloco aí para você, pai e mãe, façam o esforço que você puder para ajudar seu filho e sua filha a desenharem, a entenderem qual é a profissão que eles querem exercer. E esse qual é a profissão que eles querem exercer é uma função de outras coisas que vai vir. Do estilo de vida que eles querem ter, dos valores que para eles são importantes, e daí dos mapeamentos das inteligências, e isso tudo vai chegar, então, num desenho de profissão. É um processo que eu faço com a mentoria minha, eu faço isso em 10 semanas. Né? Tenho turmas abrindo agora em setembro para design de futuro. Mas independente de estar na minha turma ou não, né, é alguma coisa que você pode ajudar seu filho e sua filha a fazerem. Até assistindo minha live aqui, você vai pegando pontos que eu vou destacando, vou estimulando, vou falando, por exemplo, que eu estou ensinando aqui hoje. Mapeia com o seu filho qual o estilo de vida que ele quer ter, quais são os valores que ele... O que é valor, Carlos? Valor. Seu valor é família, seu valor são pessoas, seu valor é ambiente, seu valor é educação, seu valor... Quais são, né? Quais são os principais fundamentos, quais são as principais crenças que seu filho e sua filha têm, né? E daí, em cima disso, você já tem um bom fundamento para começar a construir e pesquisar as possíveis profissões. Depois estudar perfil, desculpe, perfil de liderança, perfil de influência, assim por diante, e ir aprofundando nisso, mapeamento de inteligências e ir aprofundando nisso. Mas só com essas duas ferramentas básicas que eu passei aqui para você, já dá para dar uma boa avançada, dá para dar uma boa ajustada. E o porquê de fazer isso é um porquê imediatista. Tá? Na verdade, eu creio muito mais que isso. Mas o primeiro porquê é porque isso tem impacto no rendimento, no preparo do seu filho para o vestibular e para o Enem.
ele vai estudando as mesmas horas à medida que ele ajusta esse foco, ele vai subir de rendimento. Então, esse é um ponto que tem impacto imediato. Segundo impacto imediato, isso vai influenciar no começo da faculdade dele. A taxa de desistência é muito menor, tá? Então, com isso, esse esforço que dá para fazer agora, aproveita que esse semestre vai ser longo, tá? Esse semestre vai até março. Né? Por quê? Por causa da pandemia. Então, o segundo semestre vai até março, porque os vestibulares vão até março. A segunda fase do Enem é março. Então, essa alongada aí de 2 meses cria aqui uma oportunidade nessa fase que seu filho está começando ou está tendo a possibilidade de começar a crescer no desempenho. Se a gente der uma resolvida aqui, ele vai ter um reflexo no próprio semestre, tá? E vai ter esse reflexo no primeiro ano de faculdade dele, porque ele já vai entrar no lugar que ele quer, o lugar que ele escolheu, da profissão que ele pesquisou, tá? E isso não terá custado muito para ele, terá custado pouco fazer isso, mas ele já vai colher frutos disso, no próprio vestibular, no próprio Enem, mas com certeza já no primeiro ano da faculdade dele e da universidade que ele vai fazer. E depois, automaticamente, isso vai ter outros reflexos, tá ok? Então, esse ponto que eu destaco para vocês é, pega esse tempinho, que é um tempo precioso. Fazer isso agora vai ter reflexos imediatos, tá bem? E se você é pai, se você é mãe, tá? Já anota aí uma data, tá? Você é pai e mãe que tem filhos fazendo vestibular e Enem, no dia 8 de setembro. Mas eu vou falar mais vezes, tá? Dia 8 de setembro, ainda não abri inscrições, mas em 8 de setembro eu vou estar fazendo uma semana, né? Que é a semana do seu filho na faculdade este ano, que justamente eu mostro, né? Eu convido você, pai e mãe, que está aqui conosco, a fazer uma semana, a gente fazer uma espécie de um test drive, a gente experimentar o processo, você sentir o processo na pele e na sua experiência e né, experimentar um gostinho das possíveis transformações para então influenciar aí seu filho nesse processo, seu filho e sua filha. Dessa forma, pessoal, nós já estamos indo para os finalmente da nossa live de hoje. Espero ter ajudado você a enxergar com mais clareza o porquê. O importante não é o como, o importante é o porquê seu filho e sua filha devem e podem, e é possível, escolherem a profissão ou duas das principais opções que eles querem para a faculdade, para a profissão, para a universidade que eles pretendem cursar o ano que vem, tá? Isso é um exercício muito positivo que ajuda eles a se prepararem para a vida. É o processo de escolha, é aprender a fazer escolhas, tá? Dá para fazer isso, isso não concorre com o esforço preparatório para o vestibular e para o Enem, muito pelo contrário. Fazer isso ajuda eles a aumentarem o desempenho em termos de vestibular e de Enem. Então, não perca essa oportunidade. Transforma esse momento, esse semestre mais longo, na oportunidade de tratar dessa questão de forma mais efetiva e para as cabeças, né? Ganhar resultado imediato e resultado ano que vem, e esse resultado se multiplica nos próximos anos, né? E eu vou falar mais. Tá ok? Pessoal, estamos aqui terminando a nossa live de hoje.